Olá, povo querido, amado de Jesus, de Maria e de São José, o nosso pai espiritual. Gente, quem está cada dia mais apaixonado por São José? Nossa Senhora, como que pode, né? A gente viver tanto tempo distante de uma espiritualidade tão profunda, fecunda e poderosa como a de São José. Eu tenho recebido tantos testemunhos de pessoas dizendo, Danusa, mas como que a igreja não fala? Gente, a igreja fala, às vezes somos nós que não dizemos, né? Que não falamos, às vezes propagamos até mesmo essa devoção. Mas se a gente chegar na maioria das cidades, tem sempre ou uma capela ou uma igreja que tem o nome de São José. E todas as igrejas têm uma imagem dele lá, para descrever que ele está ali. Para quê? Para proteger. Você pode pensar o seguinte, foi um exemplo que eu dei para uma moça que me questionava a respeito disso. Eu disse o seguinte: geralmente, segurança, sabe, esses homens que trabalham de segurança, esses homens que trabalham de proteção, por exemplo, no banco, esses homens que trabalham como segurança de pessoas que são muito importantes, que têm nome, títulos, enfim. E geralmente você não vê eles falando, você vê eles agindo. Geralmente você não vê eles de brincadeira, você sempre vê eles sério e a trabalho. São José tem essa grande missão de também nos proteger e proteger principalmente a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está sempre atento àquilo que a igreja precisa. Ele está sempre pronto para afastar de nós todos os nossos inimigos espirituais e carnais. Então, não é que a igreja não propaga, não é isso. A igreja o reconhece como protetor. E ela sempre está ali, né? Numa imagem, sim, que pode cair, que pode quebrar, né? Mas espiritualmente ele está ali para guardar a igreja. Amém, gente? E aí ontem, né, estávamos aí falando sobre essa força poderosa de São José. Meu Deus, cada dia é uma descoberta nova, né? E hoje nós vamos falar sobre o pai adotivo do Filho de Deus. Rogai por nós. Preparados? Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-nos São José. Venerável Joseph Mindicente diz assim: a posição de São José como marido e pai adotivo dá testemunho da dignidade da paternidade. Os cristãos usam muitos termos para descrever a paternidade de São José. Ele é chamado de pai legal, putativo, espiritual, virginal, adotivo de Jesus. Embora nenhum desses títulos seja encontrado no Novo Testamento, todos são formas legítimas de descrever a paternidade de São José. Desses títulos, pai adotivo é o mais comum, é o que a gente mais escuta, pois o ato de dar o nome à criança, no antigo costume judaico, era responsabilidade legal do pai. Santo Alberto Magno, ele diz assim: embora tu, São José, não sejas necessário para a concepção e nascimento da criança de Jesus, será necessário para o seu sustento. O teu primeiro cuidado será em relação ao seu nome. Então, Jesus ele traz esse nome também de São José. A responsabilidade legal de São José é de dar nome ao menino Jesus. E foi conferida por Deus quando o anjo revelou a São José que ele não deveria ter medo de levar Maria e a criança. Eram os dois, era o pacote. Para a sua casa, sob os seus cuidados. E aqui a gente já viu, né, que a gente às vezes se encanta quando a gente vê ali o momento do Calvário, de Jesus dando a Virgem Maria para que João, o discípulo, a levasse para casa. Mas antes de João levar, José levou.
A gente já viu isso, né, na preparação, eu não me recordo o dia, mas você que está comigo fielmente todos os dias, você vai lembrar disso. O papel de São José é dar nome ao Salvador. É extremamente importante. Significa para o mundo que São José é o pai legal de Jesus. São Pedro Julião em Marte diz assim: a dignidade de São José deveria ser seu privilégio de ser o pai legal do Filho de Deus encarnado. Eis então um homem a quem o Filho de Deus chama de Pai, a quem ele, Jesus, serve e obedece, diante do qual se ajoelha para receber a bênção paterna. O papel de São José como pai adotivo de Jesus pode parecer algo meramente contranatural, mas o latim nos fornece uma visão mais profunda deste assunto. Em latim, o título dado a São José para indicar o seu papel de pai adotivo é Filii Dei Nutritiae. Filii Dei Nutritiae. Literalmente significa nutridor do Filho de Deus. Como você pode ver, o título de pai adotivo é uma tradução muito pobre do original em latim. Chamar São José de pai adotivo de Jesus é válido. De qualquer forma, devemos enfatizar que essa paternidade não era só uma paternidade legal, mas uma paternidade consagrada, afetuosa, fiel e eterna. A paternidade espiritual de São José é para sempre. Não muda, não vai mudar. É para sempre. O relacionamento amoroso entre um pai espiritual e um filho dura para sempre. Em outras palavras, Jesus continua a ser o filho de José no céu. Vou repetir, para que você possa grifar, fazer uma marcação aí. Em outras palavras, Jesus continua a ser o filho de José no céu. No paraíso, São José não exerce mais uma paternidade legal sobre Jesus, mas permanece sua relação de amor, afeto e fidelidade para com ele, assim como para o corpo místico de Jesus, que é a igreja. Ao contrário do casamento, onde o relacionamento não permanece na eternidade. A paternidade espiritual de São José sobre Cristo e seu corpo místico dura para sempre. Eu ouvi um brado de glória a Deus. Eu ouvi um aleluia aí. Bendito seja Deus que nos deu São José. A paternidade espiritual com a maternidade espiritual dura para sempre. Se não fosse esse o caso, a igreja precisaria parar de chamar Jesus de filho de José. A igreja também deveria deixar de chamar Maria, que está no céu, de nossa mãe espiritual. Rapaz, fala comigo, Brasil. O negócio está cada dia mais profundo, mais intenso. São José será sempre o seu pai espiritual. Fala assim, obrigado, Deus. Diga assim, obrigado, Senhor. São José será sempre o meu pai espiritual. Obrigada, Deus, por ter dividido este pai conosco. O que é válido para Jesus é válido para você. São José será sempre o seu pai espiritual. Assim como cuidou de Jesus na terra, São José cuidará de você em sua peregrinação aqui nessa terra. São José é seu amoroso provedor, educador e protetor. Quando sua vida na terra terminar, São José continuará a ser seu pai. Não em nível terreno, mas no nível espiritual. No céu, você será sempre conhecido como um filho de São José. Ai, 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 Deus do céu! Já pensou, gente? A gente rompendo em fé, triunfando, chegando na glória e o nosso Pai lá nos esperando. Ah, vai ser bonito demais! E ele poder dizer, eu cuidei de você lá, vou cuidar de você aqui. A gente chega a emocionar, não é? Ai, meu Deus, que lindo!
ninguém jamais será capaz de louvar dignamente a São José, a quem tu, o verdadeiro Filho unigênito do Pai eterno, te dignastes a ter como pai adotivo. Quem disse isso foi Santo Efrem da Síria. Vamos agora para a página 191 para a nossa meditação. E hoje a nossa meditação está um pouco longa, até porque o tema de hoje é mais profundo. Página 191, Pai Virginal de Jesus. Página 191. Vamos lá. São Pedro Damião, ele diz assim: está em perfeito acordo com a fé e o espírito da igreja honrar como virgem não somente a mãe de Deus, mas também São José. A mãe de Jesus é uma virgem perpétua. A virgindade perpétua de Maria foi desde o início uma doutrina muito importante para o cristianismo. Quão importante? Bem, no século IV, um bispo chamado Bono de Ilíria, região que hoje corresponde ao território da Albânia, Montenegro e Croácia, foi censurado por seus irmãos bispos e destituído do episcopado, por sustentar que Maria e José tiveram outros filhos depois de Jesus. O Papa da época, São Cirício, escreveu uma carta para os leais bispos da Ilíria, agradecendo-lhe a correção do irmão errante. Olha o que ele escreve. Não se pode negar que estavam certos ao corrigir a doutrina sobre os filhos de Maria, nem que estar certos ao rejeitar a ideia de que outro filho qualquer pudesse ter vindo do mesmo ventre virginal de que nasceu conforme a carne de Cristo. A doutrina da virgindade perpétua de Maria é um ensinamento tão importante para o cristianismo que o Papa Martinho I fez dela um dogma de fé durante o Concílio de Latrão em 649. Com isso em mente, você sabia que há na igreja uma tradição que atribui virgindade perpétua também a São José? Você sabia disso? Essa tradição foi adotada e promovida por santos místicos e papas ao longo do século. Mas, antes de entrar no assunto, é preciso responder algumas objeções que muitas vezes se levantam contra a virgindade de Maria. No curso dessa abordagem, surgirá uma imagem mais clara da virgindade de São José. Em primeiro lugar, vamos prestar bastante atenção nisso daqui. Até porque eu acredito que nós, católicos, às vezes somos questionados, atacados, né? Justamente por essa questão. Porque os nossos irmãos que não professam a mesma fé católica que nós, eles atacam justamente aí, porque eles não acreditam na virgindade de Maria. Eles dizem que Maria foi uma mulher qualquer. Maria simplesmente foi, com todo respeito, né? Mas Maria foi uma barriga de aluguel. E não foi bem assim. Nós estamos estudando, dentro dessa preparação, sobre São José, mas a gente está aprendendo de tabela sobre a Virgem Maria. Então você, como um bom católico, preste bastante atenção, você que tem esse livro, guarde ele, porque ele vai ser útil para você em algum momento. Para você fazer o quê? Reler. Para você ter conhecimento e alimentar a sua fé. Para que quando certas confusões que vão vir, você possa saber colocar a ordem nos seus afetos, nos seus pensamentos e na sua fé. Ok? Vamos lá então, prestando bastante atenção. Se você está aí de qualquer jeito, agora endireita o seu corpo, senta direitinho para você fazer bem a sua preparação. Em primeiro lugar, já se disse que as passagens do Novo Testamento que se referem aos irmãos de Maria, aos irmãos e irmãs de Jesus, que é Marcos, Mateus, indicam claramente que
Maria não permaneceu virgem nessas passagens. Elas indicam. À primeira vista, essas passagens elas parecem contradizer a virgindade perpétua de Maria. Bem, como a possibilidade de São José ter permanecido virgem? Mas o Catecismo da Igreja Católica oferece uma resposta concisa para esta questão. Isso está no Catecismo. A Igreja entendeu sempre essas passagens como não designando outros filhos da Virgem Maria. Com efeito, Tiago e José, irmãos de Jesus, essa citação está em Mateus 13:55, são filhos de uma Maria, discípula de Cristo, designada significativamente como a outra Maria. Está em Mateus 28:1. Trata-se de parentes próximos de Jesus, segundo uma expressão conhecida do Antigo Testamento. A sabedoria expressa no catecismo da igreja é fruto do século de estudo das Escrituras. Então, o catecismo é fruto de muitos anos de estudo sobre a tradição judaica, o que se vivia na época de Jesus, como que era o contexto, como que era o relacionamento das famílias. Doutores familiares com expressões do Antigo Testamento sempre sustentaram que o Novo Testamento, quando descreve os familiares de Jesus como irmãos e irmãs, não se refere aos seus irmãos e irmãs biológicas. Na verdade, a expressão irmãos e irmãs, tal como usada no Antigo Testamento, chegou ao Novo Testamento como uma maneira de descrever os primos de Jesus. Todo estudioso da Bíblia, quem estuda a Bíblia de verdade e estuda a tradição, sabe que as versões gregas do Antigo e do Novo Testamento, a palavra usada para irmãos e irmãs é a mesma que se usa para primos e primas. São Jerônimo, talvez o maior estudioso das Sagradas Escrituras em toda a história da Igreja, enfrentou essa questão no século IV. Ele nos ofereceu as seguintes reflexões. Prestem bastante atenção. Alguns suspeitam que os irmãos do Senhor sejam os filhos de José com outra esposa. Seguem as extravagâncias de apócrifos que inventaram uma mulher de nome Exa, acho que é assim mesmo, como consta no livro que escreveu contra Euvídio. Entendemos por irmãos do Senhor não os filhos de José, mas os primos do Senhor, filhos de Maria, mulher de Cleofas e tia materna do Senhor, a qual é chamada mãe de Tiago menor, de José e de Judas, a quem o Evangelho, em outro lugar, dá o nome de irmãos do Senhor. Toda a Escritura atesta que os primos são chamados de irmãos. São Jerônimo toca vários pontos neste trecho. Ele observa que os irmãos e as irmãs de Jesus não eram seus irmãos biológicos, mas seus primos. E também que a ideia de que São José tivesse filhos de um casamento anterior tem origem em escritos apócrifos, não canônicos e não reconhecidos. Então, não é verdade. Não é fake news, né? São Beda, o venerável, um dos maiores historiadores do século VIII, ecoa o entendimento de São Jerônimo. Ele descreve assim São Beda. Houve um efeito herege que pensasse ter José, o esposo da sempre Virgem Maria, gerado em outra esposa, aqueles que a Escritura designa os irmãos do Senhor. Outros ainda mais engenhosos pensaram que ele, São José, com a mesma Maria, dera vida a outros filhos depois do nascimento do Senhor. Contudo, meus caros filhos, sem temor de tal questionamento, temos de saber e admitir que não somente a Santa Mãe de Deus, mas também a Santa Testemunha e Guardião de sua castidade, preservaram-se absolutamente de quaisquer atos
maritais. Em linguagem bíblica, chama-se irmãos e irmãs do Senhor, não os seus filhos de Maria e José, mas os seus parentes. Isso acho que está bem claro, né, gente? Vocês estão entendendo? São Jerônimo e São Beda sabem do que falam. Esses grandes santos não só defendem uma verdade fundamental do cristianismo, a virgindade perpétua de Maria, como também reafirmam a tradição de que São José permaneceu virgem por toda a sua vida. Em segundo lugar, já se objetou que Maria não deveria ter permanecido virgem, e por associação tampouco São José. Porque diversas passagens do Novo Testamento se referem a Jesus como primogênito de Maria, primogênito de Maria. No Evangelho de São Lucas, em Colossenses, mais uma vez, São Jerônimo oferece uma resposta bíblica a essa questão. Veja o que São Jerônimo diz, presta atenção. A quem disso conclua que Maria teve outros filhos, pois dizem que não se chama primogênito, senão aquele que tem irmãos. Sendo que a Escritura dá o nome de primogênito não ao mais velho entre os irmãos, mas o primeiro filho de uma mãe. Acabou, ponto final. Dito de outro modo, quando a Escritura se refere a Jesus como o primogênito de Maria, não quer dizer que houvesse um segundo ou terceiro ou quarto filho. Esse é apenas um modo bíblico de dizer que Maria teve o seu primeiro filho. Não significa que outros se seguiram. Em terceiro lugar, alguns contestam a ideia de que Maria e José tiveram um casamento virginal com base na passagem do Evangelho de São Mateus, que diz que José não conheceu sua esposa até o dia em que Jesus nasceu. Diz a passagem, olha o que diz a passagem, Mateus 1, dos versículos de 24 a 25. E despertando José do sono, fez como lhe tinha mandado o anjo do Senhor, e recebeu em sua casa sua esposa. E não a conhecia até que deu à luz seu filho primogênito e pôs-lhe o nome de Jesus. À primeira vista, explica para nós, à primeira vista, a passagem dá a impressão de que José teve relações carnais com sua esposa depois do nascimento de Jesus. E não a conheceu até o dia em que deu à luz o seu filho primogênito. No entanto, como vários estudiosos, santos, papas e teólogos têm dito por séculos, o uso da palavra até nas escrituras não significa necessariamente que determinada ação vá suceder no futuro. São Tomás de Aquino, doutor da nossa igreja, o maior teólogo da história da Igreja Católica, lidou com essa questão específica em Suma Teológica. Olha o que Santo Agostinho diz a respeito dessa passagem de Mateus. Na Escritura, até ou enquanto pode ser entendidos de duas maneiras. Às vezes designa um tempo determinado, como na carta aos Gálatas. A lei foi dada por causa da transgressão até que chegasse a descendência a qual foi feita a promessa. Mas outras vezes designa um tempo indeterminado. Por exemplo, no Salmo 122. Nossos olhos estão voltados para o Senhor nosso Deus até que se conheça de nós. O que não deve ser entendido como se, uma vez obtida a misericórdia, os nossos olhos devessem se afastar do Senhor. Diversas passagens bíblicas atestam o uso da palavra até. Não implica uma ação subsequente. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 23, olha o que diz. E Micol, filha de Saul, não teve mais filhos até o dia de sua morte. Isso quer dizer que Micol teve filhos depois da morte? É claro que não, né, gente? Olha que interessante isso. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Enquanto eu
Não vou, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Isso quer dizer que Timóteo devia parar de pregar sobre Jesus depois da chegada de Paulo? É claro que não, né, gente? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25. Porque é necessário que ele, Cristo, reine até que ponha todos os inimigos debaixo dos seus pés. Isso quer dizer que o reino de Cristo terá fim? É claro que não, né, gente? Mateus 1, 25. E José não a conheceu até o dia em que deu à luz ao seu filho primogênito. Isso quer dizer que São José teve relações com Maria depois do nascimento de Jesus? Não, não teve. O magistério e a tradição da Igreja Católica dizem que Maria e José viveram um casamento virginal. Seu casamento perpetuamente virginal resultou em um filho perpetuamente virginal, que é Jesus Cristo. Este ensinamento da Igreja é o fundamento da tradição segundo a qual São José foi sempre virgem. Na verdade, essa tradição também afirma que São José, de modo similar a Maria, fizera a Deus na juventude o voto de virgindade. São Francisco de Sales diz assim: ambos fizeram votos de continuar virgens por todos os dias de sua vida, e quis Deus que eles se unissem nos laços do matrimônio, não porque se arrependessem dos votos já feitos, mas a fim de que o confirmasse e se encorajassem mutuamente a perseverar nesta união. São Pedro Julião Eimarde, olha o que ele diz. Maria pertenceu a José e José a Maria, de modo que o seu casamento era real, porque eles se deram um ao outro. Mas como eles puderam fazer isso? Eis o triunfo da pureza. Eles deram um ao outro a sua virgindade e sobre essa virgindade deram um ao outro um direito comum. Que direito? O de salvaguardar a virtude do outro. Um guardava o outro. Um queria o outro santo. Era isso. E todos os dois colaboraram com a salvação das almas. Maria e José protegeram a virtude um do outro em nome da missão do seu filho virginal. Cara, eles estavam muito alinhados em Deus. Muito alinhados. Presta atenção. A ideia de que São José foi um viúvo, de que trouxe para o seu casamento com Maria os filhos de um primeiro casamento, nunca foi ensinado oficialmente na igreja. Nunca foi ensinamento oficial da igreja. Nunca foi. A igreja nunca amparou essa ideia, porque esta não está de acordo com a tradição dominante, segundo o qual São José foi sempre virgem. É muito importante ressaltar que a ideia de que São José fora casado com outra mulher e pai de outros filhos antes de esposar Maria, assim como a ideia de que ele já era idoso, tem sua origem em fontes apócrifas, não reconhecidas pela igreja. Ponto final. De vez em quando, a igreja se utilizou de fontes apócrifas para estipular festas litúrgicas. A dos pais de Maria, São Joaquim e Santa Ana, por exemplo. Mas esses casos são raros e apenas confirmados pela igreja quando de acordo com a tradição. Não se pode negar que os padres da igreja, especialmente no Oriente, escreveram em favor de São José, ter sido homem casado e pai de outros filhos antes de se unir a Maria. No entanto, isso não significa de maneira alguma que a igreja tenha abraçado essas ideias ou as promovido à doutrina oficial. Pelo contrário, a tradição dominante nessa matéria é de que São José não foi viúvo, mas virgem. Servo de Deus John A. diz assim, o servo de Deus. A tradição da igreja diz que São José viveu uma vida de castidade consagrada. Alguns dos evangelhos apócrifos o retrata como um idoso, até como um viúvo. Esse não é um ensinamento da igreja.
Nós acreditamos, todavia, que ele foi virgem, um virgem que se uniu em casamento virginal com Maria. A tradição, segundo o qual São José foi um virgem perpétuo, nos proporciona uma tremenda compreensão sobre a grandeza e a virtude de São José, além de nos dar a ideia sobre a qual provavelmente era a sua idade quando se casou com Nossa Senhora. Apresentar São José como um virgem pressupõe que ele era jovem quando esposou Maria. Então quer dizer que São José teve os seus desafios como homem? Teve. E todos eles foram superados? Sim, pelo esforço e pela graça. Pelo esforço e pela graça. Gente, vamos aplaudir São José? Meu Deus, eu queria dar um abraço em São José agora. Falar para ele, São José, o senhor é fantástico. Que bênção ter o senhor como meu pai. Lindo isso, né? Vamos voltando aqui para a palavra, né? Perdi. Apresentar São José como um virgem pressupõe que ele era jovem quando esposou Maria. Jovem o bastante para sacrificar suas potências viris. São José virginal é a imagem de um homem jovil que teve de provar virtudes heróicas, sobrenaturais, para continuar virgem. Ele esposou a mulher mais bela que já viveu nessa terra. Que um senhor de idade espose uma jovem virgem não implica sacrifício, pois a virilidade e paixão deste homem já estão decaindo. Ele já não tem mais aquele mesmo vigor de um jovem. Mas um homem forte, apaixonado, jovial e virginal teria de fazer um tremendo sacrifício em sua mente, corpo, sentido e coração para esposar uma mulher tão pura e amável. Santos místicos e estudiosos das escrituras e teólogos não são os únicos a afirmar a paternidade virginal de São José. Vários papas do século XX também o fizeram. A 26 de novembro de 1906, o Papa São Pio X aprovou uma oração dedicada a São José, Pai Virgem de Jesus. Ele reservou, inclusive, uma indulgência a todos os que a recitarem. Olha o que é a oração aprovada pelo Papa São Pio X. Ó José, Pai virginal de Jesus, esposo puríssimo da Virgem Maria, rogai por nós diariamente a este mesmo Jesus, o Filho de Deus, a fim de que, providos com recursos de sua graça, combatamos como devemos durante esta vida e sejamos coroados por ele no momento da nossa morte. Amém. A 4 de maio de 1970, quando falava a um grupo na França, São Paulo VI afirmou que Maria e José viveram um casamento virginal. Ele chegou a apresentar uma imagem de São José e Maria como os novos pais da humanidade, um tipo de novo Adão e nova Eva. Olha o que diz São Paulo VI. Ao passo que aquele casal, formado por Adão e Eva, foi a fonte do mal que se espalhou sobre o mundo. O de José e Maria é a plenitude de onde a santidade se expande sobre toda a terra. O Salvador começou a sua obra salvífica com esta união virginal e santa. Pense um pouco. Se Eva, a primeira virgem, foi confiada por Deus aos cuidados de um esposo virginal, Adão, por que seria diferente com Maria e José? Vou repetir de novo. Se Eva, a primeira virgem, foi confiada por Deus aos cuidados de um esposo virginal, Adão, por que seria diferente com Maria e São José? Maria e São José são muito maiores que Adão e Eva. Diferentemente da união dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, a união virginal dos nossos pais, Maria e José, não resultou na queda da raça humana. Receba isso! Mas na elevação da humanidade. A união virginal e amorosa de São José e Maria leva à nossa redenção.
Sua união virginal produziu um filho virginal, Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Vamos aplaudir a união de Maria e José. Brasil, o que é isso, mundo? Meu Deus! Gente, se vocês não estão indo à loucura, eu estou à loucura. A tradição católica sempre ensinou que o amor de Maria por Deus foi tamanho que ela consagrou seu corpo a Deus quando ainda era nova, com o voto perpétuo de virgindade. Maria confiou a Deus toda a sua pessoa e confiou absolutamente no plano que ele, Deus, tinha para a sua vida. Ela não queria senão a vontade de Deus. Era a vontade de Deus que ela queria. Sua confiança em Deus foi tamanha que se deixou guiar por ele até o matrimônio. Ela estava certa de que Deus lhe daria um homem que amasse verdadeiramente tanto a Deus como ela mesma. Olha a confiança, o abandono de Nossa Senhora, hein? E que, portanto, respeitaria o seu voto. Um homem que se dedicasse por completo ao plano de Deus e protegesse sua virgindade. Ela nunca duvidou de Deus. Isso aí é para ensinar, hein? É para ensinar, gente. O que a gente precisa é não atrapalhar. Maria não atrapalhou Deus hora nenhuma. Então Deus foi fazendo tudo por ela. Veja que Maria não precisou fazer nada. Foi Deus que fez tudo para ela. Santo Estanislau diz assim: a Virgem se uniu ao noivo virginal. Ela que se casou com José por obediência aos mais velhos. Todavia não temeu por sua virgindade sobre a guarda de José. Depositada a sua confiança em Deus, ela, a Virgem Maria, delegou a um homem a tarefa de proteger o mais precioso dos tesouros, seu corpo. Ela que em cerimônia solene dedicara a Deus a flor da virgindade, não teve dúvidas de que teria um esposo virginal. Que vida, que coração, que mente confiada em Deus. Gente, isso daqui é uma aula para nós. Fala a verdade. Em São José, Deus preparou um esposo, um guarda, um cavaleiro para Maria. Segundo o plano de Deus, tinha de ser assim. Deus não veio a este mundo de outra forma que não a união de um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher virginais. Em São José, Maria teve um reflexo perfeito e um espelho de amor que Deus tinha por ela. Quando encontrou José, ela soube que Deus o havia escolhido para ser seu amoroso e amado esposo. Gente, que confiança! Meu Deus do céu! Confiante no plano de Deus, ela se apaixonou por São José e lhe deu seu coração, o seu sentimento, a sua atenção. O corpo de Maria estava reservado para Deus, mas ela tinha liberdade de dar seu coração a São José. O único homem digno dela, o único a refletir perfeitamente o puro amor de Deus. Gente, esse casal é apaixonante. Fala comigo, Brasil, fala comigo. Na masculinidade virtuosa de São José, Maria experimentou a pureza, a castidade, a modéstia e o amor sacrificial. O coração e o corpo de Maria estavam seguros no amor de São José. Ele é um espelho da pureza de Deus. O espelho da pureza de Deus Pai. Assim como o Pai gera eternamente um filho sem se unir fisicamente a outra pessoa, São José concebe um filho sem se unir fisicamente a Maria. Isso aqui é mistério. Isso aqui é mistério. O casamento virginal de São José e Maria leva à maternidade espiritual, à paternidade espiritual e fecundidade virginal. As maiores mentes teológicas de todo o cristianismo exaltaram a paternidade virginal de São José. Assim como ela foi mãe, sem concupiscência carnal, também ele foi um pai sem união carnal. Cara, grifa isso aqui. Grifa isso aqui. Isso aqui é um escrito de Santo Agostinho. Foi ele que escreveu isso daqui. Santo Agostinho. Assim como ela foi mãe, sem concupiscência carnal, também ele foi
pai sem união carnal. Portanto, as gerações descendem a ascendem meio dele. Não o ponhamos de parte, porque ele careceu de concupiscência carnal. Que sua maior pureza reafirme sua paternidade e que Maria não nos repreenda. Ela não quis antepor o seu nome ao do esposo, mas disse: teu pai e eu, teu pai e eu te procurávamos angustiados. Quando os dois perderam o menino Jesus e ficaram procurando eles por 3 dias. Não façam isso, pois os murmuradores perversos, o que a casta esposa não fez. Contemos as gerações pela linha de José, porque ele, como esposo casto, é igualmente pai casto. Ele não foi só esposo casto, ele foi pai também. Mas anteponhamos o varão à mulher segundo a ordem da natureza e da lei de Deus. Pois, se o pusermos de parte e Maria em seu lugar, dirá com razão: por que me separastes? Por que não ascendem ou descendem de mim as gerações? Por que não ascendem? Por que não ascendem ou descendem de mim as gerações? Acaso lhe será dito, por que não o gerastes a Cristo com tua própria carne? Mas ele responderá: acaso ela deu à luz por obra sua? Maria foi mãe porque ela quis? O que operou o Espírito Santo operou para os dois. Está dito, sendo justo, Mateus 1,19. Justo o varão, justa a mulher. Quem disse isso? Santo Agostinho, doutor da igreja. Também São Jerônimo, ele diz assim: José também foi casto para que deu um casamento casto, nascesse um filho casto. Ele foi este exemplo de castidade para que Jesus pudesse ser um homem casto. São Bernardino de Sena, outro santo da nossa igreja, diz assim: creio que este homem, São José, foi adornado com a mais pura virgindade e mais profunda humildade, o mais ardente amor e caridade perante Deus. São Francisco de Sales diz assim: para aumentar e sustentar a virgindade de Maria, o Pai Eterno deu a ela um companheiro virginal, o grande São José. São John Henry Newman diz assim: ele, São José, foi virgem e sua virgindade foi o espelho fiel da virgindade de Maria. São Tomás de Aquino, o outro doutor da igreja, diz assim: também acreditava que São José foi um virgem. O doutor Angélico nos oferece um entendimento adicional sobre a paternidade virginal de São José, sustentando a ideia de que é próprio que Jesus tenha confiado sua mãe imaculada a um esposo virgem. Dado que a mãe imaculada foi mais tarde confiada a um apóstolo virgem, São João, aos pés da cruz, diz São Tomás. Olha o que São Tomás de Aquino fala. Cremos que assim como foi virgem a mãe de Jesus, também foi José, porque ele, Deus, pôs a virgem sob os cuidados de um virgem, São João. E assim como fez no final, aos pés da cruz, fê-lo também no início, nas bodas de Maria e de José. Cara, isso é fantástico. Meu Deus do céu. O raciocínio de São Tomás faz sentido. Se você fosse Deus, não confiaria sua mãe a um virgem? Não desejaria que sua mãe fosse protegida e honrada por um homem absolutamente puro e casto, reflexo perfeito do amor de Deus? É claro que sim. Santo Alberto Magno também pensou assim. Olha o que disse Santo Alberto Magno. Como esposo virginal, ele, São José, guardou sua esposa virginal. No século XVII, a célebre mística Maria de Ágreda escreveu A Mística Cidade de Deus. Trata-se de uma obra-prima, devocional,
que retrata para nós a vida e os prodígios da Virgem Maria. A venerável Maria de Ágreda relata que teve conhecimento de conversas entre Maria e São José. Em uma dessas conversas, São José falava à sua amada esposa sobre como ele se alegrava com sua virgindade e lhe relata que ele também fizera um voto de virgindade na juventude. Aqui, então, está descrito o relato desse diálogo entre Nossa Senhora, a Virgem Maria, e São José. Minha Senhora, declarando-me teus pensamentos castos e teus propósitos, tu penetrastes e desfraudastes meu coração, que não abri sem antes conhecer o teu. Eu também me reconheço entre os homens mais obrigados ao Senhor da criação, pois que ele muito cedo me chamou, com sua luz verdadeira, a amá-lo com retidão de coração. E quero, Senhora, que saibas que, os 12 anos também, fiz promessa de servir ao Altíssimo em castidade perpétua. Volto agora a ratificar o mesmo voto, para não impedir o teu, e na presença de Sua Majestade, prometo ajudar-te, o quanto puder, a servi-lo e amá-lo em toda a pureza segundo o seu desejo. Serei, com a graça divina, teu fidelíssimo servo e companheiro, e te suplico que recebas meu casto afeto e tenhas a mim como irmão, sem admitir jamais outro amor, fora do que deves a Deus e depois a mim. São José, ele é o esposo virginal e o pai virginal de Jesus. Ele é um virgem perpétuo. São José é seu pai virginal. São José é o meu pai virginal. Meu Deus, impactado. Vamos para a página 311 e vamos rezar juntos a ladainha a São José. Impactados com o dia de hoje, hein? Meu Deus. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tem de piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tem de piedade de nós. Deus Espírito Santo, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador dos filhos de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por uma inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações não vos valeu o anjo do Senhor. Valei-nos, São José. Que Deus te abençoe e eu espero você aqui amanhã com a graça de Deus, com o auxílio do Espírito Santo e com o amor genuíno de São José. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém.